Olha, hoje eu quero falar sobre um personagem muito conhecido de todos nós. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e ative o sininho de notificação para quando eu postar novos conteúdos, você receber em primeira mão. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo de número 13, nós observamos que havia um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E ele tinha a sua esposa e ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. Mas o anjo do Senhor aparece àquela mulher e diz que ela teria um filho. E ele seria nazireu, separado por Deus. Ele cuidaria do povo, ele seria um juiz, ele teria ali uma liderança sobre todo o povo. Mas o que me chama a atenção é o que o anjo passa para aquela mulher. Ele diz que ela não poderia beber vinho, ela não poderia comer comida fermentada e não poderia tocar em algo impuro. Aquela mulher, ela aceita a ordenância daquele anjo e ela cumpre com perseverança. Ela, com a sua obediência, ela cumpre. Quando nós observamos, ela renunciou àqueles alimentos que o anjo ordenou que ela não comesse. Ela teve que renunciar para que aquela criança nascesse já sendo um nazireu. Quando nós se aprofundamos nessa história, nós observamos que mesmo depois que Sansão ele nasce, ela ainda continuou renunciando esses alimentos, essa comida, porque ela amamentava Sansão. Então ela não poderia comer esses alimentos que o anjo ordenou que ela não comesse, porque ela amamentava. Então nós observamos que não foi fácil para aquela mulher, mas ela com perseverança, ela aceitou. A criança, ela nasce. Sansão, ele cresceu e ele começou a exercer o propósito que Deus ordenou. Ele livrava o povo, ele vencia as lutas, mas no decorrer do trajeto, ele começou a fazer a sua própria vontade. E ele não sabia, ele não se examinou. Aquela vontade que ele estava exercendo era a vontade da carne. Ele começa a fazer vista grossa das suas ações negativas. A mãe de Sansão, ela renunciou àqueles alimentos. E ele também não poderia beber vinho. Ele não poderia pegar em algo impuro. E quando nós observamos, ele pega no cadáver de um leão que ele tinha matado. Ele pega o favo de mel, ele come. Ele não conta para os seus pais. Ele dá uma festa. Provavelmente ele também, nós podemos observar pela tradição, quem dava uma festa, eles tinham que beber. Talvez ele bebeu. Ele começou a exercer a sua própria vontade. Em pouco tempo, Sansão, ele se encontra amarrado, se encontra preso, ferido, com seus 2 olhos furados. Sansão, ele não foi tão longe. Quando nós observamos, ele só julgou 20 anos aquele povo. A liderança dele só foi 20 anos. Se Sansão fosse obediente a Deus, com certeza ele teria ido mais longe. Mas Sansão, ele mesmo interrompeu o seu propósito, a sua caminhada.
Nós temos que entender que as nossas ações, as nossas atitudes são sementes. E ela pode ser boas ou má. E ela pode nascer em pouco tempo ou em um tempo distante, mas ela vai nascer. Nos últimos momentos de Sansão, ele se arrependeu e Deus teve misericórdia de Sansão. Deus, ele sempre nos observa. Deus está atento, observando as nossas ações. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos nós. Envie essa mensagem para as pessoas que você conhece.